Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Agora vamos falar sobre saúde. O nosso tema de agora é varizes. Varizes é um assunto que está aí em pauta, não é? É um problema de saúde frequente que aparece principalmente nas mulheres. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo aqui o José Marcelo Coutinho de Mello. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Isa. Agradeço o convite e a oportunidade de falar aqui um pouco sobre esse tema que é bastante prevalente aí no quadro de saúde brasileiro e mundial. Com certeza. A gente fala de varizes e às vezes fica muito no âmbito só da estética, mas a gente sabe que de fato é um caso de saúde também, não é? É sim, porque na verdade há a coincidência das duas coisas, né? Que é um fator que esteticamente incomoda bastante, mas tem todo um lado clínico que às vezes é até negligenciado, né? E sim, que é uma fonte de problemas até mais sérios também. Pois é, então para a gente iniciar esse assunto, nós falamos aqui que frequentemente é mais visto ou incomoda talvez mais a mulher, mas acontece também em homens? Sim, apesar de uma prevalência maior na mulher, é também uma doença que a gente pode considerar frequente no homem. Cerca de em cada 10 pessoas, portadoras de varizes, umas 7 serão mulheres. Mas com certeza ainda tem também, né, essa incidência dos homens. Talvez as mulheres até reparem mais, né? Porque as mulheres talvez se cuidam um pouco mais, têm essa preocupação com a estética e percebam. Às vezes os homens, devido até mesmo o pelo, não conseguem nem ver, talvez vai perceber ele só no momento de uma dor ou de algo parecido, né? Exatamente. A mulher já tem essa vontade, né? E busca mais o tratamento que os homens. Tanto é que, se a gente for olhar no universo dos pacientes, né, os homens, quando chegam até nós, eles já estão com esse quadro mais avançado. É raro a gente pegar bem no início, como é até comum nas mulheres. Sim. Doutor, explica para nós então, a varize é um problema de circulação. Existem vários sistemas de circulação dentro do nosso corpo. E a varize, ela é um problema de circulação sanguínea? Sim, o que a gente pode, grosso modo, dividir é que a circulação é composta pela fase arterial, que é que quando o sangue sai do coração, né, e vai para todas as extremidades, levando o oxigênio e os nutrientes, e esse sangue vai ter que retornar ao pulmão para ser oxigenado, vai para o coração, de novo para ser bombeado, né, novamente após essa oxigenação. Então o sangue vai pelo sistema arterial, as trocas acontecem e ele volta pelo sistema venoso e o sistema linfático também, que no caso é responsável por um componente do sangue, né, que é a linfa, para voltar ao coração e começar tudo de novo. Muito bom. E aí essa varize qual que foi o problema ali? São as veias que têm impedimentos e aí isso fica, né, vermelhado, às vezes roxo? As varizes elas começam por causa de uma insuficiência da veia. Então, as veias dos membros inferiores, elas têm umas estruturas no seu interior que são chamadas válvulas. Então, essas válvulas, elas permitem que o sangue se mantenha no fluxo ascendente, porque está vindo contra a gravidade, né? De baixo para cima, exatamente, né? Não tem um coração lá pulsando para mandar. Sim. Apesar que a gente considera, né, fazendo uma analogia, que a panturrilha seria um coração com a contração muscular que ela vai fazer com que esse sangue, um dos fatores que faz o sangue voltar até o coração. Então essas veias entram em falência, né, as válvulas entram em falência, passam a não segurar esse sangue, ele tende a acumular dentro das veias. Então são coágulos não, de sangue. O sangue ele só vira um coágulo quando aí a doença evolui para uma trombose. Mas a princípio seria o sangue apenas acumulado e quanto mais ele acumula, maior a pressão que ele faz na parede da veia. Consequentemente, a veia dilata mais. Não aguenta. Dilata mais. E quanto mais dilatada a veia mais sangue vai comportar. E fica um círculo vicioso, né? Sim. Quanto mais dilata a veia, mais sangue ali, maior pressão e mais dilata a veia. No caso do coágulo, é só que eu acho que é bastante relevante a gente falar isso, que é uma das preocupações que a gente tem
né, com a evolução do problema venoso, que seria a trombose. Pois é, existem níveis de varizes? Sim, as varizes elas são classificadas, né, desde os vasos, simplesmente vasos, e veias reticulares, que são aquelas veias atrás do joelho, até uma perna que está em franca insuficiência venosa, com uma úlcera, né, aquelas feridas que aparecem na perna, em atividade. Então poderia variar de uma pessoa totalmente assintomática e sem o problema até uma paciente com um problema bastante avançado, já com uma úlcera em atividade, sendo que também existem aí estágios intermediários, né? Nós temos umas imagens aqui, eu queria que a gente assistisse, até para o senhor ver e conseguir dar uma avaliada para nós, né? Olha, aí, por exemplo, aí é no calcanhar, né? Isso, é um lugar bastante frequente, né? Isso aí são chamadas telangiectasias, ou, né, comumente chamadas de vasos. Então, a região do tornozelo e do pé é uma região que apresenta bastante varizes. A incidência de varizes ali é alta, até mesmo por conta dessa pressão mesmo, né? Da gravidade toda fase, e ela repercute maior nas extremidades. Você falou sobre essas varizes aí nos membros inferiores, né? Mas é possível também nos membros superiores? É bastante raro. Geralmente é secundário a alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que teve, por algum problema, recebeu uma injeção e aí houve um problema, teve que haver uma ligação dessa veia. É mais secundária a um trauma, assim. Agora, de forma primária, como são as varizes dos membros inferiores, no braço não existe. A gente viu ali, né, o calcanhar, o pé. Aqui tem mais alguma imagem? Não, sim, né? Tô vendo ali, tá meio... meio claro. Mas era o mesmo caso aí também, né? Aí provavelmente são as pernas. Isso. Esse tipo de varize aí, olha, essas aí já estão assim, num estágio mais avançado, né? Ali não está dando para ver direito a região do tornozelo ali, mas se ali ainda não tem sinais na pele de uma insuficiência venosa crônica, em algum tempo vai haver. Porque a pele ali embaixo no tornozelo, quando a pessoa começa a notar que fica mais escurecido, endurecido também, então isso aí é a evolução desse problema. Pois é, doutor, num caso desse, assim, por exemplo, é só a cirurgia ou os tratamentos com laser também adiantam? Aplicações? Pois é, no caso aí a gente tem a opção da cirurgia, que pode ser feita de maneira convencional, através da retirada dessa veia, ou a cirurgia utilizando o laser. Porque existe o laser cirúrgico e o não cirúrgico. Para essas veias maiores, a gente colocaria uma fibra óptica dentro da veia e dispararia o laser em seu interior. Alguns casos que antes a gente sempre tratava com cirurgia, hoje a gente consegue avançar nos tratamentos não cirúrgicos. Aí a gente teria que avaliar também a condição das outras veias, como as safenas, mas o que eu posso dizer é isso, que vários pacientes que antes até eu indicava cirurgia, hoje a gente consegue fazer o tratamento não cirúrgico. Que bom, né? Porque toda intervenção cirúrgica ela é um risco, né? Então, quanto menos a gente conseguir intervir de forma cirúrgica, é o ideal, não é? Isso, a cirurgia vascular, assim como a medicina como um todo, está evoluindo para isso, tornando-se cada vez menos invasiva, né? Nós temos mais fotos aqui, nós vamos ver, olha essa aí. Eu queria até te perguntar, parece que é um joelho, né? A parte inferior, assim, interna da perna de uma moça. O que gera, de fato? A gente acabou ainda não falando, né? Questão hereditária, ficar muito em pé. O que gera essas varizes aí? O primeiro fator e mais importante seria a hereditariedade. Então, a partir do momento que a pessoa tem a predisposição genética para desenvolver o problema, aí existem os fatores desencadeantes ou agravantes do processo. Aí sim entra pessoa que está acima do peso, pessoa que faz uso de anticoncepcional, a própria gravidez, cigarro, estar sentada ou assentada por períodos de tempo prolongados, sem haver a movimentação. Então são fatores que vão desencadear ou agravar o problema, desde que haja predisposição genética. Sim, e como prevenir se a situação já está um pouco mais avançada? Não seria nem prevenção, então, né? Seria mais emergencial, uma ação emergencial. Pois é, aí o que acontece é o seguinte, a necessidade de se tratar, né? Quando o problema já está mais avançado, é preciso que se trate e depois passa para a prevenção, numa segunda fase, né? Sim. A prevenção, com uma pessoa que ainda é possível fazer a prevenção apenas, aí seria a correção
desses fatores que são desencadeantes. Evitar de ficar muito tempo de pé ou sentada na mesma posição, usar uma meia de compressão, né, que também vai ajudar bastante, tentar manter o peso, fazer uma atividade física para desenvolver a musculatura da panturrilha, que, como eu disse no início, seria um coração que a gente tem nas pernas, né, para poder fazer com que esse sangue volte ao coração de uma maneira mais eficiente. Então seriam basicamente as prevenções que a gente poderia lançar a mão quando ainda são possíveis. Sim, essas ações elas poderiam ser também para quem ainda não tem varize, certo? Também como uma forma de prevenção. E elas podem acontecer também após talvez uma intervenção, seja com laser ou cirúrgico, para evitar. Sim, inclusive podem, né, isso aí já, como são hábitos, né, mudanças de hábitos, podem em qualquer fase do problema, seja na prevenção, durante o tratamento e após. Né, para poder, então, em um momento seria prevenção, no momento do tratamento seria um coadjuvante no tratamento e depois passaria a ser novamente uma prevenção. A gente ainda tem imagens aqui de mais 2 tipos, casos no nariz, por exemplo. E aí, doutor, como é que é nessa questão aí? Essas veias muito pequenas, assim, tanto no nariz, ou pode aparecer em qualquer parte do corpo. Tem pessoas que têm isso no abdômen, no colo. Isso aí são veias que estão restritas à pele, elas são bem superficiais. Num caso como esse, que é algo que incomoda bastante, porque quando a pessoa, né, vai relacionar com alguém, vai conversar com alguém, ela salta bem assim, né, aos olhos desse problema. Então isso aí é uma predisposição também, que algumas pessoas vão ter de uma forma mais intensa, outras não, mas quando se tem o tratamento aí, é o tratamento com laser, porque não tem como a gente injetar um medicamento no nariz, porque esse medicamento, que é um esclerosante, ele pode parar na circulação do olho e aí comprometer. Então, em caso de tratamento no nariz, assim, seria o laser a primeira opção e escolha. No caso de braços também, seria só, por exemplo, essa imagem que nós temos, seria também com laser? Pois é, braço é bastante raro. A gente teria que, se a pessoa chega com algum problema venoso no braço, a gente vai ter que fazer, porque muda, porque não é uma coisa frequente, provavelmente é secundário a algum traumatismo, alguma cirurgia que essa pessoa foi submetida. Aí, de acordo com o que for o caso, nós vamos desenvolver o tratamento específico para aquilo. Agora, se uma pessoa, seja misturei varize no nariz, ou nos braços, ou nas pernas, se ela sofre uma lesão em cima da varize, seja uma batida ou um corte, como que ela deve proceder? Porque se for um corte, aquilo ali pode sangrar, né, de uma forma mais intensa. Isso aí foi bom você ter tocado nisso, porque isso é um problema que é assim, um pouco até dramático mesmo. Porque quando essa veia está dilatada, ela está com a parede muito frágil e pode haver a ruptura até mesmo espontaneamente, sem nenhum trauma. Então, quando isso ocorre, a pessoa deve, de preferência, né, assim, rapidamente deitar, comprimir o local e colocar as pernas para cima, porque aí você vai estar dando tempo para o sangue coagular e depois, assim que isso estiver controlado, assim que for possível, procurar o atendimento médico, porque pode voltar a sangrar. Sim, você falou de colocar as pernas para cima, mas a gente citou aqui, por exemplo, como prevenção também um pouco da atividade física. A atividade física, ela é recomendada ou não? A atividade física, ela é recomendada. A gente teria que ter cuidado só apenas com o tipo de atividade física quando a pessoa tem já o problema implantado ou a predisposição a desenvolvê-lo. Então, a pessoa que, né, nessa situação, ela deve evitar exercícios que vão colocar impacto na perna. Então, por exemplo, né, jump, né, que hoje está muito em moda, mas para quem tem a predisposição não é um exercício legal, porque há impacto. Teria que ser atividade de menos impacto. Menos impacto, pode ser uma bicicleta, pode ser musculação também, ou né, a própria caminhada na esteira, né, isso seria interessante que a pessoa evitasse, por exemplo, também peteca, vôlei, que são todos exercícios que têm muito impacto nas pernas. Sim. Né? E massagens, drenagens, essas coisas, elas ajudam? No caso da drenagem linfática, quando a pessoa tem um acúmulo dessa linfa, né, que, né, como a gente falou antes,
tem o sistema linfático, então tem pessoas que têm a tendência a reter líquido nos membros inferiores. Então a drenagem linfática para esses pacientes é indicado. Pessoa também que tem, né, uns varizes. Agora, é mais assim como um fator coadjuvante, né? Um tratamento coadjuvante vai beneficiar algumas coisas, pode dar um alívio, né? E até voltando na questão de pernas para cima, quando a pessoa sofre um trauma, é também indicado que a pessoa que tenha problema de varizes dormir com as pernas elevadas um pouco também. Põe o travesseiro de baixo Isso, e eleva um pouco as pernas. Até mesmo nos pés da cama, que às vezes colocando o travesseiro durante a movimentação do sono, a pessoa, né, até chuta o travesseiro. Então, faça um calço ou debaixo do colchão ou até mesmo nos pés da cama, de modo que a pessoa passe a noite com as pernas mais elevadas. Doutor, quais são os sintomas de uma varize? A gente está falando aqui de dor, mas existe inchaço, o que mais a varize traz como sintoma? Normalmente, os sintomas são decorrentes da intensificação do caso, mas os sintomas mais frequentes seria a dor, queimação, sensação de peso, coceira, um desconforto, às vezes a pessoa não sabe descrever ao certo, né? É algo que incomoda. Agora, e é curioso também que, né, tem um processo de defesa, muitas vezes a pessoa tem varizes bastante proeminentes e não tem tanto sintoma. Então ela, não, mas tu tem muitas veias, mas isso não está me incomodando muito. Mas é porque o organismo acostumou com aquela situação. E aí depois, quando a gente faz, né, a gente submete a pessoa ao tratamento, aí a pessoa fala isso, fala, nossa, eu não sabia que as minhas pernas incomodavam tanto, porque eu já estava acostumado. Agora eu estou notando que as pernas estão mais leves, né, e tudo mais. Eu queria que, se fosse possível, você falasse para nós um pouquinho mais a respeito desse tratamento com laser. Eu sei que ele é uma inovação, né? De uma certa forma você foi um dos responsáveis por estar trazendo esse método para a região, seja aqui em Minas ou mesmo Brasil. Como é que é? A pessoa que deseja te procurar ou fazer esse tratamento, ela passa por uma avaliação? Sim, o ponto inicial, né, de qualquer tratamento médico seria a consulta. Então, a pessoa vindo à consulta, aí a gente vai avaliar a necessidade dela. No caso do laser, a gente tem o laser cirúrgico, que é esse que a gente coloca uma fibra ótica dentro da veia e dispara o laser, fazendo com que essa veia fibrose, então não há necessidade de retirar aquela veia. A gente vai fazer com que ela seja excluída da circulação e vai ser incorporada aos tecidos, vai ser cicatrizado, vamos dizer assim. Esse é o laser cirúrgico. E temos o laser transdérmico, que seria, no caso, do tratamento dos vasos, né? Então, são dois tipos de laser que são utilizados de acordo com o calibre da veia. Então, esse tratamento, a gente faz essa avaliação. O laser realmente é uma inovação, ele tem trazido, assim, bastante alegria para a gente no uso deles, porque faz com que a recuperação do paciente seja mais rápida. Né? Que é um pós-cirúrgico bem complicado quando se faz a retirada, né? Aquela coisa das pernas enfaixadas, a pessoa fica ali de cama. É o mesmo processo? Acontece a mesma? Principalmente quando se trata de tratamento das veias safenas, é um pós-operatório bem complicado mesmo. Porque é traumático, não tem como negar, né, a retirada de uma safena. No caso do laser, como não há essa retirada e a gente acompanha, né, se a gente quer tratar de um segmento apenas que está insuficiente na safena, a gente acompanha através do ultrassom no momento da cirurgia e a gente tem como ser, vamos dizer, econômico na cirurgia. Então a gente vai ao ponto que é necessário tratar. Então o pós-operatório é um pós-operatório muito tranquilo e as pessoas nem necessitam ficar de repouso. Deve evitar algumas coisas, mas pode movimentar normal. Eu tenho vários pacientes que foram operados e no pós-operatório fizeram assim, até coisas a mais do que eu tinha, né, indicado e continuaram bem, sem problema algum. Um tratamento que é feito no mesmo dia vai embora do hospital. Isso em se tratando da cirurgia laser. Agora, esses outros que usam o laser para veias um pouco menores, que nós falamos agora que avançamos, né, na área cirúrgica com os tratamentos não cirúrgicos. Esses outros tratamentos são em regime ambulatorial. Então, a gente faz e a pessoa vai embora andando, dirigindo, já de imediato, normal. Coisa boa. Eu queria só ressaltar, gente, a importância mesmo, se é o seu caso, seja você homem ou mulher, de você dar uma devida atenção para isso. E aí eu queria, assim, enfatizar essa importância
citando uma informação que o doutor deu para a gente lá no início em relação à trombose. Uma varize não tratada, ela pode chegar até a trombose, né? E a trombose a gente sabe que também é um risco até de perda de membros, né? Pela falta de circulação e etc. Existe mais alguma outra consequência que a trombose não, que a varize não tratada ela pode causar? Você pode ter esse comprometimento, né, no caso aí da pele, né? E a gente tem que ter consciência que varizes é uma doença progressiva, ela vai cada vez ficando pior. Não existe isso de que eu tenho e não vai avançar, né? É pouco provável. O que é mais, né, esperado é que evolua. E no caso da trombose, acho que vale a pena a gente só ressaltar que a gente pode considerar trombose de duas formas. A trombose venosa superficial, que seriam essas varizes, né, que quando essas veias dilatadas, elas formam um coágulo em seu interior, seria uma trombose venosa superficial, uma tromboflebite superficial. Ela pode progredir para uma trombose venosa profunda, principalmente se tiver mais na safena, mais próximo da virilha, mas não é o frequente. Agora, a trombose venosa profunda, a grande complicação dela seria a embolia pulmonar. Então, se formou um trombo nas pernas, né, seja através do sistema venoso superficial, no caso da safena, que progrediu para o sistema venoso profundo, ou um trombo que originou no sistema venoso profundo, a grande preocupação é que esse trombo vá para o pulmão, né, que seria uma embolia pulmonar, e aí é risco de vida da pessoa, né, com uma alta incidência de morte. Pois é, aí fica uma dúvida. Qual que é o vínculo, porque você falou de pulmão, qual que é o vínculo do cigarro com a varize? O cigarro, ele contém mais de 4.000 substâncias prejudiciais, né? Então ele é bem democrático em atingir todos os órgãos, né? Inclusive as varizes. Então essas substâncias que a pessoa entra em contato quando está fumando, elas vão agir na parede da veia, também fazendo com que elas se dilatem, né? E no caso, que é pior ainda, que aí passa até a atingir pessoas mais novas, no cigarro, é quando o cigarro atinge as artérias. Então, quando o cigarro começa a atingir as artérias, e isso acontece de uma forma bastante precoce, aí sim vai haver um corte no suprimento sanguíneo das extremidades, e aí a pessoa pode perder o membro, né? No caso, se não está faltando, se não está chegando sangue onde devia, ali os tecidos começam a sofrer e pode evoluir para uma amputação, né? Então isso é bastante frequente e relacionado com o cigarro. É isso aí, gente, um assunto. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.